pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Estratégia Política Digital aqui no YouTube e provavelmente em outras plataformas também. Eu sou Roberta Heringer, profissional de marketing político e de marketing, enfim, trabalho também com empresas. Dentro do marketing político, tenho uma experiência de mais de 40 campanhas em todo o país e hoje eu quero trazer vocês aqui para o aconchego do meu home office, para a gente poder conversar sobre comunicação política de uma maneira mais tranquila, de uma maneira menos complicada, porque essa é a nossa ideia sempre, descomplicar tudo que parece ser muito complicado para te ajudar e a construir a sua presença online e, enfim, chegar aos resultados que você deseja tanto chegar, principalmente nesse ano agora de 2026. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse canal, como está retomando, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Então eu peço para vocês que vocês se inscrevam aqui no canal. E peço também que, se caso você não siga a gente no Instagram, que você comece a seguir no @e_política digital, tá bem? Sem muitas enrolações, vamos aí ao nosso tema de hoje, que é um tema necessário. Sem ele, a gente não consegue construir nenhum projeto, nenhuma estratégia de comunicação e marketing para nada. Pode ser para perfil político, pode ser para empresa. Sempre essas perguntas precisam ser respondidas e respondidas com muito coração, com muita atenção, respondidas mesmo, sem a gente se esquivar, tá? Lembrando que isso não necessariamente vai virar um conteúdo, vai virar um texto. São perguntas para você se reconhecer, para você identificar realmente o seu público e a melhor forma que você vai ter de se comunicar com ele, ok? Vamos à primeira pergunta, que parece ser muito simples, mas não é uma pergunta tão simples de responder, porque eu vou precisar que você mergulhe um pouco nessa resposta. A pergunta é: quem você é? Não venha me dizer o seu nome, a sua idade, com quem você é casado, quantos filhos você tem, o que você faz da vida. Eu quero saber o que te move de verdade. O que faz com que você levante todos os dias pela manhã e sinta vontade de viver. E sinta vontade de fazer algo. O que foi que te colocou? Qual foi o momento que você teve de virada de chave que te colocou para tentar disputar um cargo letivo ou para já estar ocupando um espaço? O que te faz estar nesse ambiente que todos nós sabemos que é muito complicado, que é muito difícil, que é uma jornada que é a política? O que é que você tem como referência? Quem foi que te inspirou? O que você ouve? Não precisa ser só de política, vamos falar de música, o que você assiste de filme, o que toca a sua alma, a sua essência para que você esteja aqui. Essa resposta é uma resposta complexa, uma resposta que você vai precisar mergulhar um pouco na sua própria história, e não importa quantas páginas você tenha que escrever, escreva e leia e releia, porque isso vai responder muita coisa. E isso, inclusive, é o que te torna mais humano diante da sua audiência, né? É o que faz com que o seu conteúdo não seja aquele conteúdo forçado, aquele conteúdo raso, aquele conteúdo vazio e frio. Isso faz com que você realmente se conecte com pessoas, porque, como eu sempre falo, pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais você puder ser de verdade, melhor é. E essa pergunta vai fazer você ser de verdade para a sua audiência. Agora aqui eu quero te ajudar com a nossa segunda pergunta. A nossa segunda pergunta, a gente vai ter que trazer um pouco, falar um pouco do marketing e lembrar uma coisa que eu sempre falo, às vezes as pessoas ficam bravas comigo. Primeiro, que não existe marketing digital. É o marketing adaptado para os ambientes digital e o marketing é o mesmo. Tanto se você tiver uma livraria ou se você tiver uma empresa, uma indústria, uma fábrica, se você é um influenciador digital ou se você pretende se tornar ou está se tornando uma personalidade política. O que muda é como o método é o mesmo, é isso que eu estou querendo dizer. O que muda é como a gente vai trabalhar com esse método para as suas expectativas, necessidades, para o seu público. Dito isso, eu preciso falar que o marketing, a gente está
vendendo, a gente está apresentando um produto. Então, se Maria tem uma loja de calçados calçados que são artigos de luxo, por exemplo, são calçados caros, Maria vai precisar entender esse público dela. Quem que é esse público dela? Esse público são mulheres com um bom poder aquisitivo, então ela vai ter que entender os desejos e as dores, as referências dessas mulheres, para que ela possa realmente atrair esse tipo de público lá para as redes sociais dela e para que ela consiga fechar vendas, enfim, crescer, construir a marca dela. Já quando a gente está falando de perfis políticos, a gente também precisa de um produto. E eu gostaria de saber se você sabe qual que é o produto do político. O produto do político são as suas ideias. Por isso que eu falei para você, vamos entender quem a gente é. Quais são as nossas ideias? Qual a nossa essência? O que move a gente? Quais são as nossas lutas? Porque esse é o nosso produto e é a partir dele que a gente precisa trabalhar. Você pode ter algumas pautas, algumas bandeiras que você levante, mas eu sempre peço que você foque em uma só, tá? Principalmente se você é candidato a deputado ou se na próxima eleição você vem candidato a vereador, porque a gente precisa trabalhar com uma pauta única, fica muito mais fácil da gente se comunicar. A gente pode ter pautas que conversem com a nossa pauta, pode ter, mas vamos trabalhar em pauta única. Por exemplo, se você é um sujeito da educação, você pode, de repente, fazer aí um subnicho para falar com mães de crianças com necessidades especiais. Se você é uma mulher e defende a pauta das mulheres, você pode, de repente, falar com mães que precisam trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. Além de, claro, falar de violência doméstica, de outros assuntos que são de interesse das mulheres, você precisa conhecer, mosquitinho, você precisa conhecer o teu público, né? E você precisa entender quais são os desejos, as dores, as necessidades desse público. E aí muita gente me pergunta assim, Roberta, mas na eleição a gente precisa de voto de todo mundo. E eu respondo, quem conversa com todo mundo não conversa com ninguém. Então é muito mais fácil, a gente nem tá falando de eleição aqui, a gente tá falando de pré-campanha. É muito mais fácil agora na pré-campanha você atrair pessoas que estão alinhadas com a sua energia, com as suas lutas, com as suas dores, e conseguir comunicar para essas pessoas que você pode provocar micro ou grandes transformações na vida delas, através do teu trabalho, através dos seus conteúdos, se você souber exatamente com quem você está falando. Se você está falando com todo mundo, você não sabe com quem você está falando. Então, vamos lá, vamos dar uma trabalhada aqui, para ficar mais claro para vocês. Eu sou uma mulher e eu defendo pautas femininas, pautas das mulheres, pautas que se referem à questão de combate à violência doméstica, mais emprego e oportunidade para as mulheres. Geralmente, dentro dessa pauta, a depender de como eu vou trabalhar essa pauta, eu vou ter um público feminino. Falando muito a grosso modo aqui, gente, porque isso é uma coisa que a gente precisa sentar e estudar e desenvolver. Mas eu vou ter aí um público de mulheres de 20 a 45, 50 anos, agora já um público 50 a mais também. Mulheres que geralmente têm um pensamento político um pouco mais progressista. E essas respostas até aqui, elas vão definir a minha estratégia de comunicação. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é: onde essas pessoas estão nos ambientes digitais? Então, se eu já sei quem eu sou, já sei quais são as minhas ideias, qual é a minha ideia, e eu já sei quem é o meu público, eu preciso identificar onde esse público está nos ambientes digitais, porque aqui a gente está falando, né, de estratégia política digital. Então, pela lógica, esse público que eu acabei de descrever, da mulher que defende as pautas das mulheres, enfim, eu sei mais ou menos a faixa etária, né, dos 20 aos 50 a mais. Então eu sei que eu vou encontrar essas mulheres no Instagram e no TikTok.
Eu não vou ter muita facilidade de encontrar essas mulheres no Facebook. Aqui no YouTube, provavelmente eu não vou encontrar tantas dessas mulheres. Então eu vou focar a minha energia para essas redes sociais. E assim vão com outras situações. Por exemplo, se você é um candidato um pouco mais conservador, se você está falando em segurança pública, se o teu papo é para homens um pouco mais velhos, ou você está falando com pessoas que são mais... que não são tanto de rede social, que não são tão tecnológicas, de repente, o seu público está mais ali, compensa, né, para você desenvolver algo que você coloque no WhatsApp e no Facebook, por exemplo. Então, vocês entendem que tudo é pensado, a gente não sai jogando ao vento as nossas ideias, a gente não sai publicando em todos os lugares, e investindo em tráfego pago em todos os lugares. A gente fez tudo muito calculado. A gente pode até, claro, eventualmente colocar em outros canais, mas aí a gente entende que a nossa energia e os nossos recursos precisam ser focados mais em determinado ambiente digital, tá? E agora a gente vai aqui para a última pergunta, a gente já vai se encaminhando aqui para a última pergunta. Estou tentando fazer com que o vídeo não fique muito longo, porque cada uma dessas perguntas eu ainda vou esmiuçar um pouco mais, fazer outros vídeos para vocês poderem se aprofundar mais. Dentro dessa última pergunta que a gente tem aqui, que é como eu posso me comunicar com elas? Aqui a gente entra numa outra dimensão, numa outra esfera, vamos dizer assim, que é quando a gente precisa entender qual é o nosso diferencial. Quais são as transformações que a gente pode provocar na vida dessas pessoas através dos nossos conteúdos? O que ela gosta de ver? Qual é o horário que ela costuma estar nas redes sociais? Aonde compensa eu gastar a minha energia na produção de conteúdos? Eu vou fazer vídeos maiores, um pouco mais longos? Eu vou fazer vídeos curtos? Eu vou trabalhar com imagens? Voltando de novo, né, ao exemplo que eu dei aqui para você. Se eu sou uma mulher, eu tô falando com mulheres progressistas na faixa de 20 a 50 anos, que tem interesse em mulheres que estejam defendendo pauta das mulheres, são mulheres que vão querer aí ouvir uns vídeos, escutar uns vídeos, assistir uns vídeos. Eu falo escutar porque eu escuto muito vídeo, às vezes eu coloco e fico só ouvindo. Assistir vídeos que sejam um pouquinho maiores, né? Pode ser no YouTube, pode ser no YouTube, não, pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, mas elas vão acompanhando um pouco mais, né? E aí, o que a gente vai colocar de conteúdo nesses vídeos precisa ser trabalhado de acordo com o que eu entendo como dores, desejos, dificuldades dessa audiência, aquilo que converse com essas dores, desejos e dificuldades. E por isso é tão importante a gente responder essas perguntas, colocar no papel, sistematizar, para que a gente realmente possa conversar com essas pessoas de uma maneira mais eficiente. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, tenha dado uma luz para você, tenha tirado algumas dúvidas. Fica com a gente, porque a gente vai esmiuçar ainda mais esse tema por aqui. Não se esqueça de deixar uma curtida, deixa nem que seja um emoji aí nos comentários para ajudar com que esse conteúdo seja relevante para o YouTube, né? Agora que a gente está nesse recomeço, compartilha com as pessoas que estão aí dispostas a te ajudar na sua campanha, com as pessoas do seu gabinete, ou se você trabalha em um gabinete, compartilha com seus colegas e vamos juntos construir uma estratégia realmente eficiente aí para as eleições de 2026. Um abraço e muito obrigada por assistir até aqui.